Olá, SC Acontece no ar e hoje a gente vai mostrar uma operação que descobriu um grande comércio de armas e drogas na Grande Florianópolis. Tem ainda o início das campanhas eleitorais, o que pode e o que não pode em todo o estado. Vamos mostrar o projeto Cidades Excelentes, um incentivo às boas práticas da gestão pública nos municípios de Santa Catarina. E tem ainda a história de uma escritora de apenas 9 anos, que já está lançando um livro na capital. Eu sou Gabriela Milanese e tudo isso você acompanha a partir de agora no SC Acontece. Olha só, a gente começa falando de um caso policial. Está no presídio regional em Rio do Sul o homem que desferiu cerca de 20 facadas contra a ex-namorada em Presidente Getúlio, no Alto Vale. Ela já recebeu alta do hospital, felizmente. Grace Sauer tem as informações. O mandado de prisão preventiva contra o homem de 21 anos foi cumprido ontem à noite pelas polícias civil e militar numa casa da Tifa da Pimenta, em Presidente Getúlio. Um inquérito foi aberto para apurar o caso e o rapaz está no presídio regional à disposição da Justiça. Ele foi indiciado por tentativa de feminicídio após desferir cerca de 20 facadas contra a ex-namorada de 34 anos. Ela ainda levou socos e chutes que atingiram rosto e costelas. Isso aconteceu num condomínio do bairro Rio Ferro, na madrugada de ontem. A mulher foi surpreendida pelo ex-namorado quando chegava no apartamento. De acordo com a Polícia Civil, eles tinham terminado há cerca de 15 dias, mas ele não aceitava o fim do relacionamento. Apesar de a mulher perder muito sangue com as facadas, nenhum órgão vital foi atingido. A maioria dos ferimentos foi superficial e, sem correr risco de morte, ela recebeu alta ontem mesmo e foi até a delegacia para pedir uma medida protetiva contra o ex-namorado. Aí, portanto, as novidades desse caso. O homem está preso e a mulher esfaqueada já recebeu alta. Pois é, e um golpe dentro de uma agência bancária chamou a atenção dos moradores do sul do estado. Alex Barros traz as informações. Na tarde de ontem, aqui em Araranguá, a PM foi acionada para atender uma ocorrência de estelionato que teria ocorrido em um banco. No local, o gerente da agência informou aos policiais que uma cliente foi vítima de golpe no interior da agência. A mesma foi abordada pelo golpista na saída do caixa eletrônico. O homem se apresentou como funcionário do banco e disse a ela que o saque de R$ 1.342 estaria errado. A vítima foi levada próximo à sala da gerência, onde o golpista, se passando pelo funcionário do banco, pegou o dinheiro da senhora e saiu da agência. A mulher realizou o registro do crime na Polícia Civil. A PM também registrou o fato, que será investigado. O autor não foi encontrado. E as eleições estão chegando. A partir de hoje começa a campanha eleitoral. O repórter Ronaldo Penido foi às ruas para saber o que os catarinenses esperam dessa campanha. É a hora de sair para as carreatas, distribuir santinhos e pedir votos ao público. Momento de conversar diretamente com o eleitor. Entendo que vai ser dito muito mais sobre as pessoas dos candidatos do que a discussão sobre plataforma, posicionamento. Mais educação, mais proposta e mais olhar para a vida do povo. Eu acho que a voz do povo deve falar mais alto que a voz dos políticos que tanto prometem pra gente e não cumprem, né? A campanha eleitoral de 2022 começa nesta terça-feira. Candidatos a governador, senador, deputado federal e estadual vão colocar os blocos na rua. Com a polarização dos discursos, especialistas temem que as propostas sejam deixadas de lado e a campanha enverede para os ataques pessoais. Acredito que vai ser sim uma eleição que as pessoas vão ter que checar bastante as informações. É importante que entrem nos sites do TSE, né? Chequem lá o fato ou boato, né? Tem um outro canal de WhatsApp também que as pessoas podem estar conferindo se a informação é verdadeira ou não, mas é importante sempre estar se informando e vendo se é verdade. Uma das preocupações para esta eleição é o combate às fake news.
as notícias falsas que são divulgadas na internet. Para isso, a Justiça Eleitoral lançou um portal de checagem de informações chamado Fato ou Boato. Também no site da Justiça Eleitoral é possível verificar as informações sobre os candidatos. A Justiça Eleitoral tem investido muito na disseminação da boa informação. Então, nós temos sites, portais, né, da Justiça Eleitoral, em que nós publicamos, né, todas as informações. Quando há uma fake news circulando, imediatamente se busca publicar a informação correta. São muitos cargos em disputa, então isso torna realmente a campanha um pouco mais acirrada, né, e para a Justiça Eleitoral um pouco mais trabalhosa, né, no sentido de aumento de número de processos e de candidatos. Então, é uma eleição, um curto período de campanha eleitoral, então deve ser um período bastante intenso, tanto para os partidos, né, que estão concorrendo, como para a própria Justiça Eleitoral. É importante lembrar que após a reforma da legislação eleitoral, o período de campanha está mais curto. Por isso, mesmo que o eleitor não goste de política, é preciso quebrar o tabu sobre o assunto. Pois é, nesse momento a gente tem que gostar um pouquinho para pesquisar, né, gente? Olha só, os candidatos já estão autorizados a pedir os votos dos eleitores catarinenses, mas nem tudo está liberado. A Júlia Matos foi ao Tribunal Regional Eleitoral hoje pela manhã e o número de candidaturas atualizado depois do fechamento dos registros impressiona. Pela primeira vez em Santa Catarina, as eleições têm 962 pedidos de candidatura registrados na Justiça Eleitoral. São quase 180 a mais do que as eleições de 2018. A partir de hoje, os candidatos a deputado federal, deputado estadual, governador e senador começam um contato direto com os eleitores. Nessa primeira fase da propaganda eleitoral, os candidatos saem às ruas, podem distribuir conteúdo impresso e utilizar a internet como sites e redes sociais para fazer suas campanhas. Em 2022, esse processo conta com algumas mudanças, como a criminalização do compartilhamento de notícias falsas. E é natural que a população apresente as suas dúvidas. Eu tenho mais uma dúvida sobre a repercussão, né, das postagens durante os tempos das eleições, os alcances, as manipulações. A liberdade de expressão é garantida, né, a todos, né, mas poderá haver algum tipo de responsabilização no caso da disseminação de informações falsas ou mesmo ofensas, né, fatos inverdades relacionadas a um candidato. Então, um candidato que se sentir ofendido ou que alguma informação for falsa, ele pode acionar a Justiça Eleitoral para pedir um direito de resposta ou até uma indenização numa situação mais grave. A fiscalização é realizada pela Justiça Eleitoral e as denúncias podem ser feitas no site do Tribunal Regional Eleitoral. No dia da votação, uma força-tarefa vai acompanhar as manifestações virtuais. A Justiça Eleitoral vai trabalhar de várias formas. Nós temos sites específicos em que o eleitor ele pode ir lá consultar, né, se eu recebi um boato, recebi uma informação no meu celular, eu queria verificar se isso é verdade ou não. Isso nós temos, tudo que nós recebemos que for identificado com notícia falsa, em seguida nós vamos publicar a notícia correta. Nós temos também um sistema de alerta em que a pessoa que recebeu já sabe de pronto que aquela informação é falsa, ela pode encaminhar para o nosso site da Justiça Eleitoral. E o Ministério Público também atuará com relação a irregularidades na internet. Então, vai haver realmente um acompanhamento bastante amplo com relação a isso. Na distribuição dos famosos santinhos e outros conteúdos impressos, deve haver o controle de gastos. Todo o material impresso deve conter informações sobre o candidato, a empresa que fez a impressão e a quantidade de folhetos impressos, para que os gastos sejam contabilizados no final da campanha. A legislação permite plotagem de veículos, mas carros de som não podem mais circular com propaganda eleitoral. Eu gostaria de saber se algum candidato pode me oferecer algum benefício em troca do meu voto, tipo algum dinheiro ou material de construção. Compra de votos, que é justamente a troca de benefícios, né, pela promessa de votos, ela é crime e tanto quem oferece como quem recebe pode ser penalizado. Nesse sentido, também é importante lembrar que também o candidato não pode pagar para um eleitor para publicar a sua propaganda. Então, um candidato não pode pagar para um candidato publicar na rede social ou colocar um adesivo no carro. Isso são todas condutas vedadas, né, que tanto o candidato pode ser penalizado, conforme o contexto e a gravidade, até pode impactar na regularidade da sua candidatura.
No dia da votação, o eleitor pode se manifestar por meio das vestimentas, bandeiras e adesivos, mas a abordagem de outros votantes não é permitido. A aglomeração de pessoas do mesmo partido ou mesmo daquelas que se identifiquem em apoio a algum candidato também não é permitido. A legislação permite a manifestação individual e silenciosa, então o eleitor pode sim ir com alguma identificação do seu candidato, né? O que não é permitido são as aglomerações, os tumultos, né? Ou a abordagem de outras pessoas. Sempre a manifestação individual, né? A liberdade do eleitor manifestar o seu interesse por um candidato específico, isso é permitido. E uma parceria entre o Grupo Bandeirantes e o Instituto Aquila criou o prêmio Bandicidades Excelentes. E as inscrições já estão abertas. A iniciativa pretende incentivar a melhoria da realidade dos municípios brasileiros por meio da premiação das boas práticas da gestão pública. O prêmio Bandicidades Excelentes entregou 3 prêmios às cidades de Santa Catarina no ano passado. E as inscrições para participar do processo deste ano já estão abertas. Em 2021, o prêmio Bandicidades Excelentes analisou os 295 municípios catarinenses por meio do Índice de Gestão Municipal Aquila, o IGMA. A ferramenta foi desenvolvida para avaliar a gestão das prefeituras com base em 5 pilares: eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Em Santa Catarina, foram premiadas as cidades que alcançaram os melhores resultados no Índice de Gestão Municipal, levantado com as informações públicas atualizadas de todo o país e auditadas pela organização do prêmio Bandicidades Excelentes. No estado, 3 cidades receberam o prêmio principal. Piritiba, no meio-oeste, foi premiada na categoria de cidades com menos de 30 mil habitantes. Na categoria de cidades com até 100 mil habitantes, o prêmio foi para Timbó, no Vale do Itajaí. Entre as cidades acima de 100 mil habitantes, a premiação foi para Jaraguá do Sul, no norte do estado. Em 2022, o prêmio Bandicidades Excelentes volta a analisar os 295 municípios catarinenses para premiar aqueles que apresentarem as melhores notas nos critérios de avaliação. E agora é hora de falar das condições do tempo por aqui. E olha, a condição de tempo para hoje é de instabilidade. Tem chuva para todo o estado no decorrer do dia. Inclusive na capital, a chuvinha fraca, olha, caiu várias vezes hoje pela manhã e ainda pode voltar a cair ao longo da tarde, com muita instabilidade por aqui. E se na sua cidade não choveu ainda, pode chover, viu? A dica então é ficar preparado. Mas não se preocupem, porque não é aquela chuvarada como na semana passada, vem pouco volume, viu? E a temperatura não sobe tanto hoje. Varia entre 18 e 20 graus pelo estado. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. A gente vai ter então as temperaturas, vamos lá, gente? Vamos ver como é que fica? Em Florianópolis, a gente vai ter as temperaturas, apesar da chuva, vamos ter temperatura aí na casa dos 19 graus. Em Criciúma, lá no sul, vamos ter na casa dos 18, então não vai subir muito. Nós também temos em Itajaí aí 21 graus e Joinville também 21 graus. E a tendência para amanhã é ainda de instabilidade em todas as regiões, com chances de chuva isolada, sem tanto volume também, viu? No oeste, a chuva deve vir mais na parte da tarde, na serra e no sul, ao longo do dia pode ter aquelas pancadas. E olha, as temperaturas, elas ficam bastante altas. No oeste e no sul, na casa dos 23, e na serra fica bem baixa, viu? Com máximas aí de 14 graus. No norte e no vale, o dia deve começar com chuva fraca e depois vai melhorando. Já no litoral, há pequenas chances de chuva ao longo do dia. E o clima vai ficar semelhante ao de hoje, com máximas aí na casa dos 17 a 21 graus. E as mínimas, elas também estarão mais ou menos, né? De 11 e 12 graus. Então não vai estar nem tão frio e nem tão quente. E para quinta é que vem mais frio. Vamos ter aí uma massa de ar frio de origem polar que pode trazer, então, geada na serra e oeste e, quem sabe, neve, viu? E por isso a gente fica na expectativa, viu, Gabriela? A gente precisa já ir se preparando por conta desse frio que vem vindo aí para quinta-feira e também a neve que, olha, tô só pela expectativa mesmo. Eu também tô pela expectativa de neve por aqui. Obrigada, Grazi. Até amanhã, então, e a gente traz mais informações sobre essa possível neve. Até.
E olha só, a partir de hoje entra em vigor uma nova redução no preço da gasolina nas distribuidoras. O anúncio foi feito pela Petrobras. O valor médio do litro do combustível vai diminuir em 4,85% a partir desta terça-feira e passa dos atuais R$ 13,71 para R$ 3,53. Uma redução de 18 centavos por litro. Mesmo com as reduções, no entanto, o preço do combustível nas refinarias ainda acumula alta de 14,24%. Segundo a Petrobras, a queda acompanha a evolução dos preços de referência sem o repasse da volatilidade do barril do petróleo e da taxa de câmbio para os preços internos. E olha só, nessa manhã a Polícia Civil deflagrou uma operação que descobriu um grande esquema de tráfico de drogas, mas principalmente de comércio de armas. A Júlia Matos está com o delegado Monteiro lá na DEIC e tem as informações pra gente. Júlia já está por aí. Conta pra gente, Júlia, estava tendo comércio de armas forte aqui na região da Grande Florianópolis, né? É isso, Gabriela. Boa tarde para você que acompanha o SC Acontece. A gente está aqui na Diretoria Estadual de Investigação Criminal para falar sobre essa Operação Offline, que foi realizada pela Polícia Civil aqui na Grande Florianópolis, nos municípios de Biguaçu e São José. Foram aí 11 mandatos de busca e apreensão e outros 8 de prisão preventiva. Todos foram realizados. Mas o que mais chamou atenção foi a quantidade de drogas e armas negociadas. Para falar um pouquinho sobre isso, está aqui com a gente o delegado Cláudio Monteiro. Delegado, eu vou começar perguntando sobre essa operação. Ela começou há 4 meses atrás, é isso? Isso, é quando nós demos cumprimento ao mandado de busca e apreensão na casa de um indivíduo aqui na cidade de Biguaçu. Nós conseguimos identificar elementos que nos apontavam que esses indivíduos eles atuavam intensamente no comércio de drogas e de armas na região da Grande Florianópolis. Foi dada uma sequência na investigação, nós contamos com o apoio da Polícia Militar ali no município de Biguaçu. E no dia de hoje, nós demos cumprimento aos mandados de busca e apreensão e prisão preventiva que foram expedidos pelo Judiciário em decorrência dos trabalhos de investigação da equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da DEIC. Conseguimos efetuar a prisão de todos os indivíduos que foram identificados nessa primeira etapa. Conseguimos efetuar a apreensão de droga, também de arma de fogo, né? E conseguimos trazê-los todos aqui para a unidade para que a gente possa dar sequência aos trabalhos. O senhor estava me mostrando um pouco sobre sobre os celulares apreendidos, essas conversas que tinha, a quantidade de armas, né? Para o que elas seriam destinadas se não fossem as apreensões? Alguns eles alegam que esse armamento era para proteção, né? Mas a gente sabe pela investigação que havia um intenso comércio de drogas e também de armas. Então, provavelmente, esse armamento era comercializado, era fornecido para outros indivíduos. É isso que a gente identificou no transcorrer da investigação. Tinha algum valor também junto? Pouca coisa apreendida em dinheiro. E agora, em relação a essas pessoas que foram presas, né? Quais serão os próximos passos a partir de agora com a operação? Certo, eu vou lavrar alguns autos de prisão em flagrante, em decorrência da localização de armas e de drogas, né? E amanhã eles serão encaminhados ao Poder Judiciário, que submeterá eles à audiência de custódia e vai dar sequência no procedimento dentro do Poder Judiciário. Certo, obrigada, delegado. E o SC Acontece está de volta para contar a história de uma escritora catarinense de apenas 9 anos de idade. Ana Bia já escreveu um livro, tá aqui ele, ó, gente, e tem outros vários em mente, não para por aí. Ela já participou da Bienal em São Paulo e agora vai lançar a obra com direito à noite de autógrafos aqui na capital nessa quinta-feira, dia 18. Olha só. Luzia lustrava, o lustre listrado luzia. As aventuras de Luzia e as loucuras dos trava-línguas. Ana Beatriz Cortanin. Essa fala acelerada é da menina extrovertida, alegre e super comunicativa. Esses são alguns dos adjetivos capazes de definirem Ana Bia, a pequena escritora. Eu sempre gostei de ler muito. E uma coisa, quando você gosta de um livro, você vai perceber de uma coisa, você leu rápido. Quando você lê rápido, você gosta do livro. Quando você demora, sei lá, muitos dias ou semanas, né, para ler, é porque você não gostou muito do livro, achou sem sal. Além da sinceridade, a menina travessa, que ama ler,
brincar de bonecas e se divertir, sabe as coisas muito a sério. Comprometida com a vida de escritora, ela é muito focada. Tanto que aos 9 anos, ela aprendeu a ler o mundo de uma maneira especial. Transforma as dificuldades em oportunidades. Com isso, vem escrevendo a própria história, narrada através de personagens como a Luzia, que ganhou vida na primeira obra da Ana Bia. Surgiu quando eu entrei pela segunda vez na Fono, por causa que eu tava falando muito rápido. Aí a Fono me passou os trava-línguas, a atividade que eu mais gostei. O trava-língua é pra você falar rápido, né? Aí, pra eu diminuir a rapidez, em vez de eu falar rápido, eu tinha que falar devagarinho. Por isso, em alguns trava-línguas que eu sempre treinei, eu consigo falar rápido, porque eu sempre treinei devagar. E aí, quando eu faço ao contrário, já quero vir na minha cabeça. Com tão pouca idade, ela tinha o sonho de lançar o seu primeiro livro na Bienal de São Paulo. Não é que deu certo. Foi uma ideia dela. A Bienal, como ela assiste YouTube, ela mesma trouxe a ideia da Bienal para casa, né? E aí nossa parte foi buscar quais são os caminhos, né? Para chegar lá. Ela que quis ir, e aí foi uma experiência para a família toda, porque nós fomos todos juntos, né, com ela, e foi muito bacana. Onde ela se inspira? Em qualquer detalhe. Se chama a atenção dela, logo ela anota e, quem sabe, vira uma historinha. A inspiração, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Eu vi aquele passarinho ali junto com uma menininha. Eu vou escrever um livro sobre uma menina e um negócio. O bom é você ter algum aplicativo de escrever, como o Google Documentos, o Word, perto de você. Aí você já pega, escreve, ou você pode estar com um caderninho e um lápis, porque depois você vai esquecer. E aí você vai pensar, meu Deus, eu deveria ter anotado aí um ótimo livro. Então, a Ana Beatriz sempre gostou muito de ler, desde pequena. Mesmo antes de ler, ela já pegava os livrinhos, já inventava as histórias, né? E, lógico, aprendeu a ler e desde sempre, muito pequena, sempre gostou de ir em bibliotecas, nas livrarias, na própria biblioteca do colégio. Então, tem esse incentivo, né, tanto da família como do colégio, para que ela goste de ler, esse gosto da leitura. Entre um livro e outro, Ana Beatriz ainda encontra tempo para brincar de médica pediatra. Mais um sonho da menina, que com sabedoria tem ressignificado os problemas do dia a dia dela através das palavras. O primeiro livro, quando trata dos problemas da fala, e o próximo, que já está a caminho. Vai ser dessa vez sobre teatro, também para um outro problema que eu tenho. No teatro, é muito ruim você andar na pontinha do pé. E eu ando na pontinha do pé porque eu tenho um problema. E aí eu tô criando uma história relacionada com isso e agora eu vou ter que pensar pra caramba. O nosso papel é tentar proporcionar essas oportunidades para ela. Parabéns para Ana Bia. E olha só, vou tentar fazer um trava-língua aqui ao vivo, gente. Eu tava lendo os trava-línguas aqui, eu vou pegar o mais fácil, né? Casa suja, chão sujo, casa suja. É difícil, viu? Dá para brincar os adultos e as crianças. E olha só, ela mandou aqui para o pessoal da TV BV. Espero que gostem do livro com afeto e admiração. Gente, que linda. Obrigada, viu, Ana Bia? Muito sucesso. Com certeza é o primeiro de muitos. E olha, a gente continua falando de livros, mas num assunto diferente. A Lei Geral de Proteção de Dados foi promulgada para proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade de cada indivíduo. Essa lei fala sobre o tratamento de informações pessoais dispostos em meio físico ou digital, feito por pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Parece complicado, né, esse tema, mas quem vai explicar melhor sobre a tão falada LGPD é o advogado especialista no assunto, Aulos Eduardo Teixeira de Souza. Aulos, boa tarde. Procurador, explica pra gente o que é essa LGPD. Seja bem-vindo. Boa tarde, Gabriel. Grande prazer estar aqui no ST Acontece com vocês. Cumprimento a todos os telespectadores.
E quero cumprimentar especialmente a escritora Miri, que acabou de passar, porque eu estou me divertindo com ela até agora, impressionado com a capacidade dela, e quero sugerir aqui ao vivo a menina que andava nas pontas dos pés. Bom, LGPD é um tema relativamente novo no Brasil, é um tema polêmico, tanto para o setor privado quanto para o setor público, e que para tratar de LGPD, Gabriela, nós precisamos contextualizar isso. Nós precisamos buscar na Europa, que é de onde nós importamos, vamos dizer assim, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, e nós precisamos analisar a evolução que ela teve até chegar para vigor e estar sancionando, estar plenamente aplicável no Brasil. A LGPD é um direito fundamental previsto na Constituição Federal, isso desde o ano passado, e por ser fundamental é que o tratamento das informações pessoais, dos dados pessoais de todo cidadão precisa ser enfatizado, precisa ser acautelado de uma maneira global. Então, a LGPD ela vem nesse sentido. E o livro traz essa perspectiva, ou seja, conciliar diversas áreas profissionais dentro do assunto privacidade de dados e segurança da informação, associado à sustentabilidade, que nada mais é do que a capacidade de equilibrar, de dar prioridade a um determinado assunto, e no caso aqui a privacidade de dados. O senhor, que é um estudioso do assunto, está lançando um livro agora na Europa sobre esse assunto também. O que muita gente fica receosa, né, procurador, os dados, principalmente no meio digital, eles estão realmente protegidos? É uma cautela, um receio que as pessoas têm que tomar? O Brasil não tem cultura de proteção de dados, Gabriela. Isso é visto a olhos nus. Ou seja, a maior preocupação dos profissionais que militam nessa área é exatamente promover um aculturamento de privacidade e proteção de dados. Pois bem, nós tivemos a LGPD e tanto, não só no Brasil, mas a legislação no exterior também, caminhou basicamente dentre os anos de 2016 e 2020. A diferença é que, por exemplo, na Europa, a LGPD, a privacidade de dados, que é a RGPD, vem sendo tratada e discutida desde 2012, ao passo que em 2016 entrou em vigor, foi sancionada, em 2018 entrou em vigor. No Brasil, nós tivemos um cenário um pouco diferente, onde de 2018, quando ela foi sancionada, nós tivemos mais 24 meses para frente, mais 2 anos, e entrou em vigor efetivamente em agosto de 2021, e com isso, ao mesmo tempo que o carro se deslocava, digamos assim, o pneu ia sendo trocado. Então, o governo ainda não tinha instituído uma autoridade nacional de proteção de dados, muitas das diretrizes ainda não estavam devidamente compreendidas, balizadas, e um dos aspectos principais era o meio virtual, os meios digitais. Por quê? Porque a pandemia fez isso com a sociedade. Nós vivemos em uma sociedade extremamente complexa, cuja velocidade de informação é extraordinária. Então, essa complexidade que só tende a aumentar é baseada em interesses a todo momento. Então, ao mesmo tempo que estávamos envolvidos numa globalização, numa transnacionalidade de interesses, ao mesmo tempo que isso acontecia, nós, durante a pandemia, fomos todos empurrados para a rede. Fomos todos empurrados para os meios digitais, virtuais, obviamente, por conta da realidade que se apresentava. Não só na educação, mas na saúde, no transporte, nos meios sociais, as redes sociais se intensificaram. E, com isso, vem a segurança da informação. E aí é que está o grande problema. É uma área extremamente complexa, uma área de domínio de profissionais com expertise de alto gabarito e que exige não só uma medida. Por exemplo, quem tem noção de informática sabe que necessita de um antivírus, por exemplo, nos meios digitais. Mas quem está no âmbito da segurança da informação sabe que vai muito além disso, que você não precisa de um antivírus, mas de inúmeras ferramentas que vão
criar condições de segurança para que os seus dados, as suas informações, as suas imagens que estão no computador, no telefone, que estão em nuvem, que estão nos meios virtuais e digitais, sejam efetivamente protegidos. E aí vem a grande questão: como fazer essa proteção? Quando há uns impactos diante da economia global a respeito da LGPD, que foi criado 78 mil empregos, em torno de 75, 78 mil empregos, que são os profissionais obrigatoriamente que têm que atuar, os DPOs. Só que com isso, vários profissionais foram ao mercado levando uma proposta de implementação da obrigatoriedade que ficou vazia, né? Então, nesse sentido é que a gente diz que é preciso muito mais do que um antivírus para a proteção digital ou virtual. Realmente importante ficar atento. Muito obrigada pela participação, então, Aulos Eduardo Teixeira de Souza, que está lançando um livro sobre o assunto na Europa e também aqui no Brasil. Obrigada, Aulos. E olha só, você vai conhecer agora um sítio que se tornou atração turística para quem visita Taió, cidade do Alto Vale do Itajaí. O sítio se chama Sítio da Alegria. Confira na reportagem. É nesse terreno muito bem cuidado que fica o Sítio da Alegria em Taió. O responsável por tudo aqui é o seu Maurício, que durante muito tempo trabalhou como agente de saúde, mas hoje se dedica à propriedade. É aqui que ele passa o tempo entre limpar o terreno, plantar frutas e criar coisas para receber pessoas de todas as idades. E poder fazer tudo isso é motivo de alegria para ele. Eu penso assim que faz bem para mim também, né? E é gostoso você estar conversando com as pessoas, eles trazem um motivo a mais para a gente também, né? Porque se a gente vivesse sozinho, também não tinha graça, né? E para entender por que o lugar se chama Sítio da Alegria, é só olhar para o sorriso que o seu Maurício recebe os visitantes. Eu não sei se é porque é do meu jeito aqui de sempre receber bem as pessoas e estar rindo e coisa e tal, né? Mas é muito bom, eu acho que faz parte da vida e construir umas coisas diferentes, né? No bem-estar, assim, do dia a dia, né? E quem vai até o Sítio da Alegria pode ter contato com a natureza e também provar muitas frutas. Vários tipos de laranja, vários de tangerina, né? Tem uva, tem acerola. O que tu pensar tem aqui, né? O seu Maurício já recebe visitantes aqui no Sítio da Alegria há alguns anos, mas recentemente ele entrou para o programa Caminhos do Campo. Por isso agora mais pessoas terão acesso a esse local. Tem um roteiro, né, Caminhos do Campo ali, daí fazem a praça, muitos lugares ali que eles vão, né? Daí o último roteiro é aqui, daí onde que eu faço café colonial, né, com todas as coisas que tem direito da roça, né? E é uma animação total do pessoal, né? Vai ser Acontece de hoje, está terminando. Amanhã a gente se encontra às 10 para 1. Eu espero vocês. Tchau, tchau.